Irmãs em Cristo, a primeira pergunta que deveríamos nos fazer é esta: afinal de contas, o que é que nós viemos aqui fazer nesta bela manhã no meio do cemitério São Jerônimo? E com certeza, para aquela que tem sua fé, já tem no coração a sua própria resposta. É sinal, queridos irmãos e irmãs, que nós carregamos conosco, carregamos em nosso coração a nossa própria fé. E isto nos leva a rezar, isto nos leva a celebrar este grande dia dos nossos entes queridos, dos nossos queridos mortos. É sinal que temos a nossa fé, e esta fé, queridos irmãos e irmãs, ela nos leva a uma grande esperança. A esperança de uma nova vida. A esperança da verdadeira ressurreição para a casa do próprio Pai. Nesses dias, queridos irmãos e irmãs, olhando para os nossos cemitérios, a gente encontra os nossos cemitérios, todos eles floridos. Tantas velas acesas, quando nós sabemos que as flores representam alegria, as flores representam carinho, as flores representam amor, e as velas representam, queridos irmãos e irmãs, a verdadeira ressurreição, representa a verdadeira luz para a casa do próprio Pai. Porém, queridos irmãos e irmãs, mais do que as flores, mais do que as velas, é preciso olhar tudo isto perante a nossa própria fé. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, queridos irmãos e irmãs, e a Bíblia Sagrada nos dá, ou nos diz, que cada um de nós somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Cristo. Mas dizer que Cristo nos criou a sua imagem e semelhança significa dizer que Cristo nos criou por amor e para o amor. Ou, em outras palavras, Cristo nos criou para a vida eterna, para o amor definitivo na casa deste próprio Pai. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, sabemos que a morte, ela nos leva muitas vezes até nos confundir. Ou quando a gente se depara diante da própria morte, a gente geralmente diz: aqui tudo está acabado. Nosso irmão, nossa irmã acabou de dar seu último suspiro. Mas para os discípulos, queridos irmãos e irmãs, quando também se depararam perante a morte de Jesus Cristo, perante a morte de seu próprio mestre, eles também disseram: para nós tudo está acabado. Nosso mestre acabou de morrer. Mas que na realidade, queridos irmãos e irmãs, foi lá em que Jesus iniciou uma nova vida. Foi lá que ele renasceu novamente para a casa do próprio Pai. Por isso que podemos dizer, queridos irmãos e irmãs, para aquele ou aquela que tiver fé, a morte ela não existe. Existe apenas uma passagem para a casa do Pai. Uma passagem para a vida eterna. E aí nós podemos entender a outra bela passagem da Bíblia Sagrada, quando Jesus nos diz: eu
você estivesses aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. E aquilo que muitas vezes acontece com a nossa própria vida, dá a impressão que tudo terminou. Mas aqui a gente, queridos irmãos e irmãs, deveríamos fazer duas belas distinções. Primeira, qual é o Cristo em que criamos na nossa vida? Qual é este Cristo? Geralmente criamos um Cristo totalmente diferente do que cada um de nós. Mas acabei de dizer que cada um de nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. E aí nós somos criados por amor, somos criados para a vida eterna. Ou ainda, queridos irmãos e irmãs, qual é o Cristo em que nós criamos? Aquele Cristo lá bem distante, longe da nossa vida. Este é geralmente o Cristo em que todos nós criamos na nossa vida, quando na realidade, queridos irmãos e irmãs, este Cristo é alguém que nos acompanha passo a passo em todos os momentos de nossa vida. É aquele Cristo, queridos irmãos e irmãs, que mora no coração de cada um de nós. E quando somos capazes, queridos irmãos e irmãs, de vivenciar o Cristo em nossa vida, então a morte não nos teme, porque nós nos encaminhamos diante de uma verdadeira esperança, diante de uma nova vida. E aqui está o sentido do porquê nós continuamos a rezar pelos nossos queridos mortos. Gostaria de fazer a comparação, queridos irmãos e irmãs, com um pequeno córrego. Nos diz a historinha que havia um pequeno córrego que começou com pouca água, começou a correr ao redor deste pequeno córrego, começou a realmente surgir plantas, vegetação. E este córrego continuou andando, continuou crescendo, chegou a um certo ponto, ele se depara com o próprio mar. E aí ele se apavora. Agora, eu como um pequeno córrego, realmente vou ser tragado pelo próprio mar. Vou desaparecer diante da grande quantidade deste oceano ou deste mar. Sabe o que aconteceu com esse pequeno córrego? Ele entrou dentro do mar e começou a fazer parte do próprio mar. Começou realmente a fazer parte daquela grande quantidade de água. É aquilo, queridos irmãos e irmãs, que muitas vezes acontece com a nossa própria vida diante da morte. Nos dá a impressão que a morte, ela nos traga, ela termina com a nossa vida. Mas para aquele que tem fé, queridos irmãos e irmãs, dizia antes, a morte ela não existe. O que Cristo quer de cada um de nós? A nossa vida eterna. O nosso amor definitivo na casa do próprio Pai. Então, queridos irmãos e irmãs, podemos entender aquela bela outra passagem da Bíblia Sagrada, naquela quinta-feira santa, quando Cristo devia passar desta terra para a casa do seu próprio Pai. Ele ainda nos dizia, eu irei partir desta terra, irei para a casa de meu Pai, mas é lá que irei preparar-vos um lugar para cada um de vocês que são meus filhos e minhas próprias filhas. Aqui, queridos irmãos e irmãs, podemos novamente entender, realmente Cristo quer a salvação, realmente Cristo quer vida, realmente Cristo quer a vitória da vida sobre a própria morte. E aqui encontramos o sentido do porquê nós rezamos pelos nossos queridos mortos. Temos fé. E aqui está a grande diferença, queridos irmãos e irmãs, para aquele que tem fé e aquela que não tem fé. A fé sempre nos leva a uma grande vitória. A fé sempre nos leva a acreditarmos numa nova vida. E aqui está a beleza da vida de cada um de nós. Somos alguém que acreditamos. Nesses túmulos, nesses jazigos, nós encontramos os corpos dos nossos irmãos e irmãs que partiram, se separaram da nossa vida, se separaram do nosso próprio meio. Mas eu tenho a plena certeza, queridos irmãos e irmãs, que esses nossos irmãos e irmãs já estão gozando
buscando a verdadeira paz junto com Cristo. E aí podemos entender aquela bela outra passagem de São Paulo. Ou nós acreditamos na nossa ressurreição, acreditamos na ressurreição de Jesus, ou vã é a nossa própria fé. Louvado seja